O relógio da recepção marcava exatamente 7h30 da manhã, quando Helena Santana atravessou as portas de vidro do Colégio São Francisco, sua pasta de couro firmemente segura contra o peito. Aos 42 anos, ela havia conquistado uma reputação impecável como educadora e agora, pela primeira vez, assumia o cargo de diretora de uma das mais prestigiosas instituições de ensino da cidade. Os saltos de seus sapatos ecoavam pelo corredor de mármore polido, criando um ritmo constante que combinava perfeitamente com as batidas aceleradas de seu coração. Helena sempre fora uma mulher determinada, mas naquele momento sentia o peso da responsabilidade assentando sobre seus ombros como um manto invisível. Cada passo que dava naquele corredor amplo e imponente parecia ecoar não apenas no espaço físico, mas também em sua trajetória pessoal, uma jornada que havia começado décadas atrás, em circunstâncias muito diferentes. "Bom dia, doutora." "Helena", cumprimentou Márcia, a secretária que já trabalhava no colégio há 15 anos. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque elegante e seu sorriso transmitia a experiência de quem conhecia cada corredor, cada professor e cada segredo daquela instituição. "Como está se sentindo em seu primeiro dia oficial?" Helena ajeitou discretamente o blazer azul marinho, seu uniforme de batalha escolhido cuidadosamente para transmitir autoridade e confiança. Ansiosa, mas preparada. Há muito trabalho pela frente. Sua voz soava firme, profissional, exatamente como havia treinado ao longo dos anos. Mas por dentro sentia um turbilhão de emoções. Orgulho pela conquista, ansiedade pela responsabilidade e aquela pontada de solidão que sempre a acompanhava em momentos importantes. Durante os últimos 3 meses, desde que foi contratada, Helena havia mergulhado nos relatórios acadêmicos, planilhas financeiras e histórico da escola. Conhecia cada número, cada estatística, cada desafio que precisaria enfrentar. O Colégio São Francisco atendia mais de 1.200 alunos, desde o ensino fundamental até o médio, e mantinha há décadas uma reputação de excelência que ela estava determinada a preservar e aprimorar. Não era apenas um trabalho para ela, era uma missão, uma forma de retribuir tudo que a educação havia feito por sua própria vida. A reunião com os coordenadores está marcada para as 9. Márcia informou, folheando a agenda com dedos ágeis que conheciam cada compromisso de cor. "E às 10h30 você tem um encontro com os representantes dos pais. O relatório trimestral está sobre sua mesa, junto com as propostas de melhorias que os professores apresentaram no último conselho." Helena assentiu, dirigindo-se ao seu escritório, um ambiente espaçoso, com uma ampla janela que oferecia vista para o pátio interno, onde algumas árvores centenárias forneciam sombra generosa para os bancos de madeira, onde os estudantes costumavam se reunir durante os intervalos. As paredes eram adornadas com diplomas e certificados que contavam a história de décadas de dedicação à educação. Alguns deles já amarelados pelo tempo, outros mais recentes, todos testemunhas mudas do compromisso da instituição com a excelência. Sentou-se em sua cadeira executiva, o couro macio ajustando-se perfeitamente às suas costas e, por um momento, permitiu-se um sorriso de satisfação. Havia percorrido um longo caminho desde os dias em que, como uma jovem órfã em um convento, sonhava em fazer a diferença na vida das crianças. Crescer em um orfanato havia moldado sua personalidade de maneiras que ela ainda estava descobrindo. Havia lhe dado uma empatia profunda por crianças vulneráveis, mas também uma necessidade quase obsessiva de controle e autossuficiência. Mas uma coisa sempre fora clara, cristalina como água de fonte. A educação era sua vocação, seu propósito, talvez até sua forma de redenção.
Lembrava-se vividamente de irmã Carmela, a freira que havia sido sua mentora e figura maternal durante os anos mais formativos. Uma mulher de estatura pequena, mas presença gigantesca, com olhos que pareciam enxergar diretamente na alma das crianças sob seus cuidados. Helena, minha filha, ela costumava dizer, suas mãos calejadas, segurando gentilmente o rosto da menina. A educação é a chave que abre todas as portas. Nunca se esqueça disso. Não importa de onde você veio, mas para onde você vai. Foram essas palavras, repetidas como um mantra ao longo dos anos difíceis, que a guiaram através da universidade, da pós-graduação e de cada desafio profissional que enfrentara. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões nostálgicas. Doutora Helena, o novo pessoal da limpeza chegou para a apresentação, informou Márcia, sua voz profissional, mas calorosa. A senhora gostaria de conhecê-los agora ou prefere depois? Da reunião com os coordenadores? Helena consultou o relógio de parede, um antigo relógio de pêndulo que havia pertencido ao fundador da escola. Ainda tinha 40 minutos antes da primeira reunião oficial. Pode trazê-los agora. É importante que todos os funcionários se sintam bem-vindos desde o primeiro dia. Era uma filosofia que havia desenvolvido ao longo de sua carreira, a crença de que uma instituição educacional era como um corpo vivo, onde cada célula, cada pessoa desempenhava um papel vital para a saúde do todo. Ela acreditava firmemente que uma escola funcionava como um organismo vivo, onde cada pessoa, desde os professores mais graduados até os funcionários da limpeza, desempenhava um papel fundamental no ambiente educacional. Havia visto muitas instituições renomadas falharem miseravelmente por não valorizar adequadamente todos os membros de sua equipe, criando hierarquias tóxicas que envenenavam o ambiente de aprendizado. Alguns minutos depois, Márcia retornou acompanhada de 3 pessoas que caminhavam com a postura ligeiramente curvada de quem está acostumado a não chamar atenção. 2 homens de meia idade e uma mulher que parecia ter cerca de 60 anos. Todos vestiam uniformes azuis recém-passados e carregavam uma expressão mista de nervosismo e esperança. Aquele olhar característico de quem está começando um novo emprego e anseia por fazer boa impressão. Doutora Helena, estes são nossos novos funcionários da equipe de limpeza, Márcia anunciou com seu tom formal, mas acolhedor. Este é o Sr. João, que ficará responsável pelos corredores do 1º andar, o Sr. Roberto, que cuidará das salas de aula do 2º andar, e a senhora. Helena levantou-se para cumprimentá-los, estendendo a mão cordialmente para cada um, como fazia questão de fazer com todos os novos funcionários, independentemente de sua função. Apertou a mão de João, depois a de Roberto, fazendo questão de olhá-los nos olhos e oferecer um sorriso genuíno de boas-vindas. Mas quando seus olhos encontraram os da mulher mais velha, o mundo pareceu parar abruptamente, como se alguém tivesse pressionado o botão de pausa em um filme. O som da voz de Márcia se tornou um eco distante e abafado. As paredes do escritório pareceram se aproximar perigosamente, e o ar ficou rarefeito, difícil de respirar. A mulher à sua frente tinha cabelos grisalhos puxados para trás em um rabo de cavalo simples, rugas profundas que contavam histórias de anos difíceis e trabalho árduo, e mãos calejadas que falavam de uma vida de labor manual. Mas eram os olhos, aqueles olhos verdes inconfundíveis, da cor exata de folhas novas na primavera, que fizeram o coração de Helena disparar violentamente, batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos na sala podiam ouvi-lo. A senhora Conceição Silva, a voz de Márcia continuou, mas Helena mal conseguia processar as palavras, que chegavam até ela como se estivesse submersa em água. Conceição. O nome ecoou em sua mente como um sino distante de uma igreja esquecida, trazendo à tona memórias que ela havia passado décadas tentando enterrar,
construindo camadas e mais camadas de conquistas profissionais sobre elas. A mulher à sua frente baixou os olhos rapidamente, mas não antes de Helena capturar um lampejo inconfundível de reconhecimento, seguido imediatamente por algo que parecia ser pânico puro. Helena sentiu suas pernas fraquejarem perigosamente. A pasta de couro que segurava com tanta firmeza escorregou de suas mãos como se estivesse coberta de óleo, espalhando papéis importantes pelo chão em um caos de documentos. Seu campo de visão começou a se estreitar, formando um túnel que tinha apenas o rosto de Conceição no centro, e ela teve que se apoiar na borda sólida da mesa para não desabar completamente. Doutora Helena, a senhora está bem? A voz preocupada de Márcia parecia vir de muito longe, de outro país, de outra vida. A senhora ficou muito pálida. Quer que eu chame alguém? Um médico? Eu preciso de um momento, Helena conseguiu sussurrar, sua voz soando estranha e distante, até mesmo para seus próprios ouvidos, como se pertencesse a outra pessoa. Por favor, podem terminar a apresentação com a Márcia? Eu os cumprimentarei adequadamente mais tarde. Desculpem, não estou me sentindo muito bem. Conceição manteve os olhos baixos durante toda a interação, estudando o chão como se ali estivesse escrito o segredo do universo, mas Helena notou o leve tremor em suas mãos enrugadas e a forma como ela se posicionou ligeiramente atrás dos colegas, como se quisesse se tornar invisível, desaparecer nas sombras. Após os funcionários saírem, Helena se deixou cair pesadamente na cadeira, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito, ecoando pela sala silenciosa. Conceição Silva. Depois de 34 longos anos, sua mãe, a mulher que a havia abandonado na porta fria do orfanato quando ela tinha apenas 8 anos, estava ali, a poucos metros de distância, vestida com um uniforme azul de faxineira. Helena permaneceu imóvel em sua cadeira por longos minutos após a saída dos funcionários, o silêncio do escritório sendo quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede e pelo som distante das atividades matinais da escola. Sua mente era um turbilhão de emoções contraditórias, raiva, confusão, dor e uma curiosidade perturbadora que não conseguia ignorar. Com mãos trêmulas, ela abriu a gaveta inferior de sua mesa e retirou um pequeno porta-retratos que mantinha escondido há anos. A foto em preto e branco mostrava uma menina de cabelos cacheados, sorrindo ao lado de uma mulher jovem. Era a única lembrança física que possuía de sua mãe, tirada poucos meses antes do abandono. Por que agora? Sussurrou para si mesma, passando o dedo pela superfície embaçada do vidro. Por que justamente agora? Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Márcia entrou cuidadosamente, carregando uma xícara de chá fumegante. Trouxe um chá de camomila, disse com voz maternal, colocando a xícara sobre a mesa. A senhora ficou muito pálida durante a apresentação. Está se sentindo mal? Helena guardou rapidamente o porta-retratos e forçou um sorriso. Deve ser o nervosismo do primeiro dia. Obrigada pelo chá. Márcia a observou com preocupação. Em seus 15 anos na escola, havia desenvolvido um instinto apurado para perceber quando algo não estava certo. A reunião com os coordenadores é em 20 minutos. Quer que eu remarque? Não. Helena respondeu rapidamente, endireitando-se na cadeira. Estou bem, só preciso me organizar. Após Márcia sair, Helena caminhou até a janela e observou o movimento no pátio. Estudantes chegavam em grupos, carregando mochilas e conversando animadamente sobre as férias que haviam acabado de terminar. A normalidade daquela cena contrastava violentamente com o caos interno que ela sentia. Lembrou-se de como havia chegado até ali. Após deixar o orfanato aos 18 anos, trabalhou durante o dia e estudou à noite, determinada a construir uma vida que justificasse toda a dor do abandono. Formou-se em pedagogia, com louvor,
Fez especialização em gestão educacional e dedicou os últimos 20 anos de sua vida a subir cada degrau da carreira educacional. Construí tudo isso sozinha, murmurou, apoiando a testa no vidro frio da janela. Sem ajuda, sem família, sem ela. Mas mesmo enquanto tentava se fortalecer com essa verdade, não conseguia afastar a imagem dos olhos de Conceição. Olhos que reconheceu instantaneamente, apesar das rugas e do cansaço que o tempo havia trazido. Havia algo naquele olhar que não conseguia decifrar completamente. Vergonha, arrependimento, medo. A reunião com os coordenadores transcorreu em uma névoa. Helena conseguiu manter uma fachada profissional, discutindo novos métodos de ensino e metas para o ano letivo. Mas parte de sua mente continuava presa naquele momento de reconhecimento. Os coordenadores, impressionados com sua preparação e visão educacional, saíram da reunião otimistas sobre a nova liderança. Durante o intervalo entre as reuniões, Helena decidiu fazer algo que jamais pensou que faria: caminhar pelos corredores em busca de Conceição. Disse a si mesma que era apenas para garantir que todos os novos funcionários estivessem se adaptando bem, mas sabia que estava mentindo. Encontrou-a no terceiro andar, limpando cuidadosamente as janelas de uma sala de aula vazia. Conceição se movia com eficiência silenciosa, cada gesto demonstrando anos de experiência em trabalhos similares. Helena observou de longe por alguns minutos, notando como sua mãe havia envelhecido, como suas mãos pareciam mais frágeis, como seus ombros carregavam o peso de décadas de luta. Com licença, Helena disse suavemente, fazendo Conceição se sobressaltar. A mulher mais velha se virou lentamente, o pano de limpeza ainda nas mãos. Quando seus olhos se encontraram novamente, o silêncio se estendeu entre elas como um abismo de anos perdidos. Senhora diretora, Conceição disse finalmente, sua voz mais rouca do que Helena lembrava, mas inconfundivelmente a mesma. Em que posso ajudá-la? Helena estudou o rosto da mulher à sua frente, procurando sinais de que também havia sido reconhecida. A forma como Conceição evitava seu olhar, o leve tremor em suas mãos, a tensão em seus ombros, tudo indicava que ela sabia exatamente quem Helena era. Como está se adaptando ao trabalho? Helena perguntou, sua voz mantendo um tom profissional que custava um esforço tremendo para manter. Muito bem, obrigada. É uma escola bonita, bem cuidada. Conceição fez uma pausa. Depois acrescentou baixinho. As crianças parecem felizes aqui. Algo na forma como ela disse essas últimas palavras fez o coração de Helena se apertar. Havia uma nostalgia dolorosa naquele comentário, como se Conceição estivesse pensando em uma criança específica que uma vez foi feliz ou deveria ter sido. Bem, Helena disse, lutando para manter a compostura, se precisar de alguma coisa, pode procurar a secretaria. Ela se virou para ir embora, mas parou quando ouviu Conceição sussurrar, Helena. O nome saiu como um suspiro, carregado de tanto peso emocional que Helena sentiu suas pernas tremerem. Ela se virou lentamente, encontrando os olhos de sua mãe pela terceira vez naquele dia. Mas desta vez, havia lágrimas correndo pelo rosto envelhecido da mulher. Você cresceu linda, Conceição disse, sua voz quebrando. Tão forte, tão bem-sucedida. Sempre soube que conseguiria. Helena sentiu sua própria garganta se fechando. Todas as perguntas que carregara por décadas subiram à sua boca de uma só vez. Por quê? Onde você esteve? Como pôde me deixar? Por que não voltou? Mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, ela deu um passo para trás, recompondo a máscara profissional que havia se tornado sua armadura ao longo dos anos. Tenho uma reunião, disse friamente e caminhou rapidamente pelo corredor, deixando Conceição sozinha com suas lágrimas e o eco de 34 anos de silêncio. Mas Helena não foi diretamente para a reunião. Em vez disso, trancou-se no banheiro feminino mais próximo e finalmente permitiu que as lágrimas que havia reprimido a manhã inteira caíssem livremente.
Aos 42 anos, a diretora mais jovem que o Colégio São Francisco já havia tido chorava como a criança de 8 anos que ainda vivia dentro dela. A noite chegou devagar para Helena, trazendo consigo uma inquietação que ela não sentia há anos. Em seu apartamento elegante, decorado com móveis cuidadosamente escolhidos e estantes repletas de livros sobre educação, ela se movia como um fantasma, incapaz de se concentrar em qualquer atividade. Havia tentado ler relatórios, responder e-mails, até mesmo assistir televisão, mas sua mente sempre retornava àquele corredor do 3º andar e ao som quebrado da voz de Conceição dizendo seu nome. Helena. Como se fosse uma oração, um pedido de perdão, um reconhecimento de tudo que havia sido perdido. Sentada em sua poltrona de leitura, Helena segurava uma xícara de café que havia esfriado há muito tempo. Ao seu lado, sobre a mesa lateral, estava o porta-retratos que trouxera do escritório. A foto parecia diferente agora, mais vívida, como se o reencontro com Conceição tivesse devolvido cores que haviam desbotado com o tempo. O telefone tocou, sobressaltando-a. Era Laura, sua melhor amiga desde os tempos da universidade. Helena, como foi o primeiro dia como diretora? Imagino que deve estar exausta, mas eufórica. Helena hesitou. Laura era uma das poucas pessoas que conhecia sua história, que sabia sobre o abandono e os anos no orfanato. Mas como explicar o que havia acontecido? Como colocar em palavras o choque de ver sua mãe após 3 décadas? Foi complicado, Helena respondeu finalmente. Complicado como? Problemas com a equipe? Pais difíceis? Conta tudo! Laura, você se lembra de eu ter contado sobre minha mãe? O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Laura conhecia aquele tópico como terreno perigoso, algo que Helena raramente mencionava e sempre com dor. Claro que me lembro. Por que está perguntando? Ela apareceu hoje, na escola. Como faxineira? O quê? A voz de Laura subiu uma oitava. Helena, você tem certeza de que era ela? Quer dizer, depois de tanto tempo, tenho certeza absoluta. Ela disse meu nome. Me reconheceu também. Helena contou os detalhes do dia, desde o momento da apresentação até o encontro no corredor. Laura escutou em silêncio, ocasionalmente fazendo pequenos ruídos de surpresa ou compreensão. Meu Deus, Helena, não posso nem imaginar como você deve estar se sentindo. O que vai fazer? Não sei, Helena admitiu, sua voz soando pequena. Passei a vida inteira construindo muralhas para me proteger dessa dor. E agora ela está ali, todos os dias, nos mesmos corredores que eu. Você conversou com ela? Quer dizer, uma conversa real? Não consegui. Quando ela disse meu nome, eu simplesmente fugi, como uma criança assustada. Laura suspirou profundamente. Helena, você é a pessoa mais forte que conheço. Você transformou uma infância traumática em força para ajudar centenas de outras crianças. Mas talvez seja a hora de enfrentar essa parte do seu passado. Após desligar o telefone, Helena caminhou até o quarto e abriu um baú antigo que guardava no fundo do armário. Dentro, cuidadosamente preservados, estavam os poucos pertences de sua infância. Alguns desenhos feitos no orfanato, cartas de irmã Carmela e um pequeno urso de pelúcia marrom que havia sido seu único consolo durante os primeiros anos sem a mãe. Pegou o ursinho e se sentou na cama, deixando as lembranças fluírem. Lembrou-se de como costumava conversar com ele sobre sua mãe, inventando histórias sobre onde ela poderia estar quando voltaria. Mamãe só foi trabalhar longe, ela costumava sussurrar para o ursinho. Ela vai voltar para me buscar amanhã. Mas amanhã nunca chegava e, gradualmente, Helena havia parado de esperar. Aos 12 anos, quando outras crianças eram adotadas, ela já havia construído uma armadura emocional que a protegia, mas também a isolava. Concentrou toda a sua energia nos estudos, nas notas, no futuro que construiria sozinha. Na manhã seguinte, Helena chegou ao colégio mais cedo que o normal, esperando evitar qualquer encontro casual com Conceição.
Mas ao passar pelo terceiro andar a caminho de seu escritório, ouviu uma voz familiar conversando suavemente com alguém. Espiou discretamente e viu Conceição ajoelhada ao lado de uma menina pequena que chorava no corredor. A criança havia deixado cair sua lancheira, espalhando o conteúdo pelo chão. "Não chore, meu anjo", Conceição dizia gentilmente, ajudando a recolher os itens. "Olha, seu sanduíche está inteirinho, só a fruta que amassou um pouquinho. Mas sabe o que minha filha costumava dizer quando isso acontecia?" A menina parou de chorar, curiosa. Ela dizia que frutas amassadas ficam mais doces, porque todo o açúcar se mistura melhor. Conceição sorriu, alisando os cabelos da criança. "Aposto que vai ficar deliciosa." Helena sentiu um nó na garganta. Ela se lembrava dessa história. Conceição costumava contar a mesma coisa quando Helena deixava cair alguma fruta quando eram pobres e cada alimento era precioso. A menina sorriu e correu para a sala de aula. Conceição ficou um momento no corredor, olhando na direção que a criança havia tomado. Uma expressão de melancolia profunda em seu rosto. Foi então que ela percebeu Helena observando. Por um longo momento, as duas mulheres se olharam através do corredor. Helena viu algo nos olhos de sua mãe que não havia percebido no dia anterior. Uma dor tão profunda quanto a sua própria. Conceição não era apenas a mulher que havia abandonado uma filha. Ela era também uma mãe que havia perdido sua criança. "Bom dia." "Doutora Helena", Conceição disse suavemente, abaixando a cabeça em respeito. "Bom dia", Helena respondeu, sua voz mais gentil do que pretendia. Elas ficaram ali, separadas por metros de corredor, mas unidos por décadas de dor não resolvida. Helena sentia que deveria dizer alguma coisa, fazer alguma coisa, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. "Ela me lembra", Conceição começou. Depois parou abruptamente, como se percebesse que havia falado demais. "Lembra de quem?" Helena perguntou, embora soubesse a resposta. Conceição levantou os olhos e Helena viu lágrimas não derramadas brilhando neles. "De uma menininha que eu conheci há muito tempo. Uma menina que adorava histórias e que sempre conseguia encontrar o lado bom das coisas, mesmo quando tudo parecia perdido." Helena sentiu o coração disparar. Era assim que ela havia sido. Uma criança otimista, antes que a vida lhe ensinasse a se proteger atrás de muralhas emocionais. Antes que pudesse responder, o sinal do início das aulas tocou, quebrando o momento. Conceição rapidamente recolheu seus materiais de limpeza e se afastou, deixando Helena sozinha no corredor, com o eco de memórias que ela não sabia se queria recuperar. Os dias seguintes passaram em uma dança cuidadosa de evitação. Helena modificou discretamente sua rotina, chegando mais tarde, saindo mais cedo, escolhendo rotas alternativas pelos corredores. Mas não importava o quanto tentasse, sempre acabava encontrando pequenos sinais da presença de Conceição. Janelas impecavelmente limpas, corredores que cheiravam a lavanda, pequenos arranjos de flores silvestres em vasos que ela não se lembrava de ter visto antes. Era como se sua mãe estivesse deixando pistas sutis de cuidado e atenção, uma linguagem silenciosa que Helena reconhecia, mas não sabia como interpretar. Na quinta-feira, durante sua reunião semanal com os professores, a conversa se voltou para a disciplina e o comportamento dos alunos. Professora Mariana, uma veterana de 20 anos de magistério, estava preocupada com Rafael, um menino de 9 anos que havia se tornado cada vez mais agressivo e desatento. "Tentei conversar com ele várias vezes", explicou Mariana, ajeitando os óculos nervosamente. "Mas ele se fecha completamente. Ontem ele brigou no recreio e quando tentei intervir, ele simplesmente saiu correndo." Helena fazia anotações, sua mente já formulando estratégias para lidar com a situação, quando a professora acrescentou algo que a fez parar de escrever. "O mais estranho é que a única pessoa com quem ele parece se abrir é a dona Conceição, da limpeza. Ontem, depois da briga, eu o encontrei conversando com ela no final do corredor. Quando me aproximei, ele estava calmo e até sorria." O coração de Helena acelerou. "Conversando sobre o quê?"
Não a ouvi direito, mas parecia que ela estava contando alguma história. Algo sobre um menino que aprendeu que ser forte não significa brigar com todo mundo. Após a reunião, Helena não conseguiu se concentrar em mais nada. A imagem de Conceição consolando Rafael, assim como havia consolado a menina com a lancheira, não saía de sua mente. Havia algo na forma como sua mãe interagia com as crianças que despertava uma memória antiga, quase esquecida. Naquela tarde, ela decidiu procurar Rafael. O encontrou na biblioteca, sentado sozinho em uma mesa do fundo, folheando distraidamente um livro de aventuras. "Rafael, posso me sentar aqui?" Helena perguntou gentilmente. O menino levantou os olhos, surpreso por ver a diretora. Assentiu nervosamente, fechando o livro. "Ouvi dizer que você tem conversado com a dona Conceição", Helena disse, mantendo um tom casual. "Ela conta boas histórias?" Os olhos de Rafael se iluminaram pela primeira vez. "Ela sabe muitas histórias legais. Ontem ela me contou sobre um menino que era muito bravo porque tinha perdido a mãe, e como ele aprendeu que não precisava brigar para mostrar que era corajoso." Helena sentiu um aperto no peito. E o que mais ela disse? Que às vezes as pessoas vão embora, mas o amor delas fica. E que quando a gente fica muito bravo, é porque está com saudade. Rafael baixou a voz, como se compartilhasse um segredo. Ela disse que ela também conheceu uma criança assim há muito tempo. Helena precisou respirar fundo para manter a compostura. "E isso ajudou você?" Rafael assentiu vigorosamente. "Agora, quando fico com raiva, eu lembro da história e respiro fundo, como ela ensinou. Funciona!" Naquela noite, Helena demorou mais que o usual para sair da escola. Caminhou pelos corredores vazios, observando o trabalho meticuloso de Conceição. Não havia um vidro embaçado, uma mesa fora do lugar, um papel no chão. Era mais que limpeza. Era cuidado, zelo, amor silencioso por aquele espaço e pelas crianças que o habitavam. Chegou ao terceiro andar e parou diante da sala onde havia encontrado Conceição no primeiro dia. A porta estava entreaberta e ela podia ver sua mãe terminando de organizar as carteiras para o dia seguinte. Conceição cantarolava baixinho enquanto trabalhava, uma melodia que Helena reconheceu instantaneamente. Era a mesma cantiga de ninar que ouvia todas as noites quando pequena, antes de dormir. A lembrança veio como uma onda. Ela estava deitada em uma cama pequena, em um quarto com paredes descascadas, e Conceição sentava ao seu lado, alisando seus cabelos e cantando suavemente até que o sono chegasse. "Dorme, meu anjo, que mamãe está aqui", ela sussurrava. "Mamãe sempre vai estar aqui", mas mamãe não ficou. E agora, décadas depois, Helena ouvia a mesma voz, envelhecida e cansada, cantando a mesma melodia em uma sala de aula vazia. Helena empurrou a porta suavemente. Conceição se sobressaltou, derrubando o apagador que segurava. "Desculpe, não queria assustá-la", Helena disse. Conceição se abaixou rapidamente para pegar o apagador, evitando o olhar de Helena. "Não tem problema, doutora Helena. Já estava terminando aqui." "A cantiga", Helena disse subitamente. "Você estava cantando uma cantiga." Conceição congelou, ainda abaixada. Quando finalmente se levantou, seus olhos estavam marejados. Era uma música que eu cantava para minha filha", ela disse, a voz quase um sussurro. "Quando ela era pequena. Por que você foi embora?" A pergunta saiu antes que Helena pudesse se conter. Anos de dor, condensados em 5 palavras simples que ecoaram pela sala vazia. Conceição fechou os olhos como se recebesse um golpe físico. Quando os abriu novamente, estavam cheios de lágrimas. "Porque eu era jovem e burra e achei que você ficaria melhor sem mim", ela disse, sua voz quebrada. "Eu não tinha nada para te dar, Helena. Nenhum dinheiro, nenhuma casa de verdade, nenhum futuro. Você era tão inteligente, tão especial. Eu achei que outras pessoas poderiam cuidar melhor de você do que eu. Mas eu não queria outras pessoas", Helena respondeu, sua própria voz tremulando. "Eu queria você. Só você", Conceição soluçou, cobrindo o rosto com as mãos.
Eu sei, Deus, como eu sei disso. Não passou um dia sequer em que eu não pensasse em você, em que eu não me arrependesse da minha decisão. Mas quando percebi meu erro, quando voltei para te buscar, você já tinha sido levada pelo orfanato, e eles disseram que seria melhor deixar você seguir sua vida. Helena sentiu as próprias lágrimas começarem a cair. Toda a raiva que havia carregado por anos começou a se misturar com algo mais complexo. Uma dor compartilhada, um arrependimento mútuo, o reconhecimento de duas vidas quebradas pelo mesmo momento de abandono. Você voltou, Helena disse, a voz áspera de emoção. Você voltou para me buscar? 3 meses depois. Mas era tarde demais. Conceição levantou o rosto e Helena viu décadas de culpa e saudade gravadas em cada ruga. Passei o resto da minha vida procurando notícias suas. Quando soube que você havia se tornado educadora, que estava ajudando outras crianças, fiquei tão orgulhosa e tão arrependida ao mesmo tempo. As duas mulheres ficaram ali, na sala de aula silenciosa, separadas por poucos metros, mas finalmente conectadas pela verdade que havia sido enterrada por tanto tempo. O fim de semana chegou carregado de uma tensão diferente para Helena. Pela primeira vez em décadas, ela não conseguia encontrar refúgio no trabalho ou nos livros. A conversa com Conceição havia aberto uma ferida que ela pensava ter cicatrizado, mas que descobriu estar apenas coberta por camadas de determinação e sucesso profissional. Sentada em sua varanda, observando a chuva que caía suavemente sobre a cidade, Helena segurava uma xícara de chá que esfriava entre suas mãos. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Voltei para te buscar. Conceição havia voltado. 3 meses, apenas 3 meses, que haviam feito toda a diferença entre uma infância com amor e uma vida inteira de abandono emocional. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos melancólicos. Helena, querida, como você está? Era a voz carinhosa de irmã Carmela, agora com 82 anos, mas ainda lúcida e presente na vida de Helena como uma mãe adotiva. Irmã Carmela. Helena sorriu pela primeira vez em dias. Que bom ouvir sua voz. Senti que precisava ligar. Às vezes, o coração da gente avisa quando alguém que amamos está precisando de apoio. Helena sempre se impressionava com a intuição da freira. Mesmo à distância, irmã Carmela parecia sentir quando Helena passava por momentos difíceis. Na verdade, eu estava pensando em visitá-la amanhã, Helena disse. Há algumas coisas sobre as quais gostaria de conversar. A porta está sempre aberta para você, minha filha. Você sabe disso. No domingo de manhã, Helena dirigiu até o convento onde havia crescido. O lugar pouco havia mudado. Os jardins bem cuidados, a capela pequena, mas acolhedora, o aroma de pão caseiro que sempre emanava da cozinha. Era como voltar no tempo, mas desta vez com os olhos de uma adulta que finalmente começava a compreender as complexidades da vida. Irmã Carmela a recebeu com um abraço caloroso. Mesmo diminuída pelos anos, ainda irradiava a mesma paz e sabedoria que haviam guiado Helena durante os anos mais difíceis. Você está diferente, observou a freira, estudando o rosto de Helena enquanto serviam o chá na salinha simples onde costumavam conversar. Há algo em seus olhos. Uma turbulência que não via há muito tempo. Helena respirou fundo. Encontrei minha mãe. Irmã Carmela não demonstrou surpresa. Raramente alguma coisa a surpreendia após décadas cuidando de crianças abandonadas. Ela apenas assentiu e esperou que Helena continuasse. Ela trabalha na escola agora. Como faxineira, Helena contou todos os detalhes do encontro, das conversas fragmentadas, das emoções conflitantes que não conseguia organizar. E como você se sente sobre isso? Irmã Carmela perguntou, sua voz calma como sempre. Confusa. Com raiva, triste, aliviada. Helena suspirou. Às vezes tudo ao mesmo tempo. Você quer saber o que eu lembro de você quando chegou aqui? Helena assentiu. Uma menininha que chorava todas as noites, mas que durante o dia cuidava dos bebês menores como se fosse uma pequena mãe.
Você tinha 8 anos e já carregava uma responsabilidade que não deveria ser sua. Irmã Carmela pausou, seus olhos bondosos fixos em Helena. Mas sabe o que mais me marcou? A forma como você falava da sua mãe. Como assim? Mesmo com toda a dor, você nunca a chamava de má pessoa. Dizia que ela estava perdida, que um dia ia encontrar o caminho de volta para você. Uma criança de 8 anos, abandonada, mas ainda capaz de ter esperança e compaixão. Helena sentiu as lágrimas começarem a formar. Eu não me lembro de ter sido assim. As crianças são naturalmente sábias sobre o amor, irmã Carmela continuou. Foi só quando você cresceu que aprendeu a se proteger com raiva. Mas a menina compassiva ainda está lá dentro. Elas conversaram por horas, relembrando momentos da infância, discutindo as complexidades do perdão e da cura emocional. Quando Helena se preparava para ir embora, irmã Carmela segurou suas mãos. Helena, há algo que nunca te contei. Sobre sua mãe. O coração de Helena disparou. O quê? Ela não desapareceu completamente depois que você foi trazida para cá. Durante os primeiros anos, ela vinha, às vezes. Ficava do lado de fora dos portões, apenas observando você brincar no pátio. Nunca se aproximava. Os assistentes sociais haviam deixado claro que seria melhor para você seguir em frente. Mas ela vinha. Helena se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Por quanto tempo? Anos, até você completar 12 anos, mais ou menos. Depois parou. Irmã Carmela apertou suas mãos. Eu sempre acreditei que ela te amava, Helena. Pessoas que não amam não carregam essa dor por tanto tempo. A viagem de volta para casa foi um borrão. Helena dirigia no automático, sua mente processando essa nova informação. Conceição havia passado anos observando de longe, carregando a própria dor em silêncio, respeitando a decisão que achava ser melhor para a filha. Na segunda-feira, Helena chegou à escola com uma determinação diferente. Não sabia exatamente o que queria dizer ou fazer, mas sabia que não podia continuar evitando a situação. Encontrou Conceição no final da tarde, organizando os materiais de limpeza no pequeno depósito do 3º andar. Sua mãe estava cantarolando novamente a mesma cantiga de ninar, enquanto dobrava panos de limpeza com cuidado meticuloso. Conceição, Helena disse suavemente da porta. Sua mãe se virou e Helena viu a mistura de esperança e medo em seus olhos. Irmã Carmela me contou que você ia ao orfanato, que ficava observando do portão. Conceição corou, baixando os olhos. Eu não deveria. Sei que não deveria, mas eu precisava saber se você estava bem, se estava crescendo, se estava feliz. Por que parou? Porque percebi que não estava ajudando nem a você, nem a mim. Você estava se tornando uma jovem linda e inteligente, e eu era apenas uma sombra do passado. Achei que seria melhor te deixar ser livre para viver sua vida. Helena se aproximou, sentindo seu coração bater fortemente. Mas eu nunca fui livre, Conceição. Carreguei você comigo todos esses anos. Nas crianças que ajudo, nas histórias que conto, na forma como cuido de todos ao meu redor. Você nunca me deixou completamente. Conceição levantou os olhos, lágrimas correndo pelo rosto. Helena, eu ainda não sei se posso te perdoar completamente, Helena disse, sua voz firme, mas gentil. Mas sei que não quero passar o resto da vida evitando você. Há muita coisa que preciso entender, muita dor que precisa ser curada. Conceição assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Eu entendo. E eu estou disposta a esperar o tempo que for necessário. Que tal começarmos devagar? Helena sugeriu. Talvez um café depois do trabalho, para conversar. O sorriso que iluminou o rosto de Conceição foi como o sol nascendo depois de uma longa noite. Eu gostaria muito disso, ela sussurrou, enquanto caminhavam juntas pelo corredor. Diretora e faxineira, mãe e filha, duas mulheres carregando décadas de amor complicado, Helena sentiu algo que não sentia há muito tempo, a possibilidade de cura. O pequeno café na esquina do colégio nunca havia parecido tão importante para Helena.
Ela chegou 5 minutos antes do combinado, escolhendo uma mesa no canto, onde poderiam conversar com privacidade. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto mexia o açúcar no café que havia pedido para se acalmar. Quando Conceição entrou, Helena a viu com olhos diferentes. Sua mãe havia trocado o uniforme de trabalho por uma blusa simples e uma calça jeans desbotada, mas limpa e bem passada. Seus cabelos grisalhos estavam soltos, emoldurando um rosto que, apesar das rugas, ainda carregava traços da mulher jovem, da fotografia que Helena guardava. Obrigada por aceitar me encontrar, Conceição disse, sentando-se cuidadosamente, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquele momento frágil. Obrigada por ter aceitado, Helena respondeu, percebendo a ironia de ambas estarem agradecendo por algo que deveria ter acontecido décadas atrás. Por alguns minutos, elas beberam seus cafés em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Foi Conceição quem finalmente rompeu o silêncio. Você tem perguntas, ela disse. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Imagino que tenha muitas, Helena assentiu. 34 anos de perguntas. Posso começar pelo começo? Conceição perguntou. Talvez isso ajude você a entender. Helena fez sinal para que continuasse. Eu tinha 20 anos quando você nasceu. 20 anos e completamente perdida. Conceição olhava fixamente para sua xícara enquanto falava. Seu pai havia desaparecido quando soube da gravidez. Minha família me rejeitou. Eu estava sozinha, sem educação, sem dinheiro, vivendo de bicos e caridade. Helena escutava, tentando imaginar Conceição como uma jovem desesperada, sozinha com uma criança. Mas você era minha luz, Conceição continuou, um sorriso triste cruzando seu rosto. Mesmo nos dias mais difíceis, quando não tínhamos comida suficiente, você sorria para mim. Cantava músicas que inventava. Fazia desenhos com gravetos na terra. Como vivíamos? Helena perguntou. Em uma pensão terrível no centro da cidade. Um quarto pequeno que dividíamos com outras 2 famílias. Mas para você, eu tentava fazer parecer uma aventura. Dizia que éramos exploradoras, que aquele era nosso acampamento temporário. Helena se lembrava vagamente de espaços apertados, de vozes diferentes, de sua mãe contando histórias para fazê-la dormir mesmo quando havia ruído ao redor. O que aconteceu naquela manhã? Helena perguntou, a voz mais suave do que esperava. Na manhã em que você me deixou. Conceição fechou os olhos, como se revivesse a dor. Eu havia perdido mais um emprego. Não conseguíamos pagar nem aquele quarto horrível. O senhorio disse que nos daria mais uma semana, mas depois disso, ela parou, respirando fundo antes de continuar. Naquela noite, eu te olhei dormindo, tão pequena, tão inocente, e pensei, que futuro posso dar para ela? Sem educação, sem família, sem perspectivas. Eu tinha certeza de que você merecia mais. Então você me levou para a praça, Helena disse, lembrando-se vagamente daquela manhã fria. Eu te disse que era um passeio especial, lembra? Comprei um pão doce com os últimos centavos que tinha. Conceição sorriu através das lágrimas. Você ficou tão feliz com aquele pão. Disse que era o mais gostoso do mundo. Helena se lembrou. O pão doce, quente e macio, comido sentada no banco da praça, enquanto sua mãe a observava com uma expressão estranha. Eu te disse que iria buscar algo na padaria e voltaria em alguns minutos. Você acenou para mim toda sorridente. A voz de Conceição quebrou. Eu sabia que pessoas passavam por aquela praça cedo de manhã, pessoas boas, que chamariam a polícia quando te encontrassem sozinha. Por que não voltou naquela mesma tarde, quando percebeu que tinha cometido um erro? Porque eu não percebi imediatamente que era um erro, Conceição admitiu, sua honestidade brutal. Por 3 meses, eu me convenci de que havia feito a coisa certa. Me mudei para outra cidade, consegui um emprego em uma fábrica. Tentei começar uma vida nova. O que mudou? Os pesadelos. Todas as noites, eu sonhava com você me procurando, me chamando. Acordava gritando seu nome. Conceição enxugou os olhos com um guardanapo. E então um dia vi uma menina na rua que me lembrava de você. Ela estava perdida, chorando pela mãe. E eu percebi,
Percebi que você havia chorado por mim da mesma forma. Helena sentiu o coração se apertar, imaginando a criança que havia sido, perdida e confusa. Voltei correndo para a cidade. Conceição continuou. Procurei em hospitais, delegacias, até encontrar o orfanato. Mas quando cheguei lá, eles disseram que seria melhor para mim seguir em frente, Helena completou, lembrando-se das palavras de irmã Carmela. Eles estavam certos, Conceição disse simplesmente. Você estava se adaptando, fazendo amigos, aprendendo. Eu era apenas uma lembrança dolorosa. Mas eu não conseguia ficar completamente longe. Por isso você ficava do lado de fora, por anos, até que percebi que eu estava sendo egoísta. Você estava crescendo linda e inteligente, se tornando tudo o que eu sempre soube que poderia ser. Eu estava apenas alimentando minha própria dor, em vez de te deixar ser livre. Elas ficaram em silêncio por um longo momento. Helena processava tudo o que havia ouvido, tentando reconciliar a imagem da mãe cruel que havia construído em sua mente com a de uma jovem desesperada que acreditava estar fazendo o melhor para sua filha. E depois? Helena perguntou. O que aconteceu com você depois que parou de ir ao orfanato? Trabalhei em fábricas, como doméstica em limpeza. Juntei dinheiro e estudei à noite. Consegui terminar o ensino médio. Nunca me casei, nunca tive outros filhos. Você é minha única família. Helena olhou para as mãos calejadas de sua mãe, mãos que contavam a história de décadas de trabalho árduo e sacrifício. Você me seguiu? Helena perguntou. Quer dizer, você sabia sobre minha carreira? Conceição assentiu. À distância. Quando você se formou na universidade, eu estava na multidão na formatura. Quando foi promovida para vice-diretora, li sobre isso no jornal local. E quando soube que você ia dirigir o Colégio São Francisco, ela pausou, um sorriso nostálgico no rosto. Você se candidatou para trabalhar lá propositalmente. Helena percebeu. Eu só queria estar perto de você de alguma forma. Vê que tipo de pessoa você se tornou. E Helena... Conceição olhou diretamente nos olhos da filha pela primeira vez durante toda a conversa. Eu não poderia estar mais orgulhosa. Helena sentiu lágrimas correndo por seu rosto. Pela primeira vez em décadas, elas não eram lágrimas de dor ou raiva, mas de algo mais complexo, uma mistura de alívio, compreensão e, talvez, o início do perdão. Não sei se consigo esquecer a dor, Helena disse honestamente. Ou se posso voltar a confiar completamente. Eu sei, Conceição respondeu. Não espero isso. Só espero que possamos conhecer uma a outra, como somos agora. Helena estendeu a mão sobre a mesa. Conceição olhou para ela por um momento, depois cuidadosamente colocou sua mão sobre a da filha. Talvez possamos tentar, Helena disse. Por primeira vez em 34 anos, mãe e filha se tocaram como duas pessoas que escolhiam estar na vida uma da outra. 6 meses haviam se passado desde aquela tarde no café. A relação entre Helena e Conceição evoluía lentamente. Conversas breves nos corredores, acenos respeitosos e encontros semanais no pequeno café que havia se tornado seu território neutro. Naquela manhã de sexta-feira, Márcia apareceu na porta de Helena com expressão preocupada. Doutora Helena, temos uma situação com a pequena Sofia, da 3ª série. Ela está muito abalada. Os pais estão se divorciando. Helena conhecia Sofia, uma menina de 8 anos que recentemente havia se tornado retraída. Vou falar com ela. Mas ao chegar à secretaria, encontrou Conceição ajoelhada ao lado de Sofia, segurando gentilmente as mãos da menina que chorava. Eu sei que está difícil, meu anjo, Conceição dizia suavemente. Mas o amor não some só porque as pessoas não conseguem ficar juntas. É como uma estrela no céu. Mesmo quando está nublado, ela continua lá. A menina da história ficou bem? Sofia perguntou. Ela cresceu e se tornou uma das pessoas mais importantes que conheço, Conceição respondeu, seus olhos encontrando os de Helena. Ela aprendeu que às vezes as coisas ruins nos tornam mais fortes. Após Sofia se acalmar, Conceição se levantou. Desculpe se me intrometi. Você fez bem, Helena disse. Melhor do que eu poderia ter feito. Helena. Conceição hesitou.
Você já pensou em ter filhos? Uma família? A pergunta surpreendeu Helena. Sempre achei que não seria boa nisso. Observando você com as crianças, vejo uma mulher que nasceu para ser mãe. Conceição disse gentilmente. Talvez seja tarde demais. Nunca é tarde para o amor, Helena. Nunca é tarde para a família. Naquela tarde, Helena dirigiu até o orfanato. Irmã Carmela a recebeu com alegria. 2 visitas em 6 meses. Helena sorriu. Vim falar sobre adoção. Os olhos de irmã Carmela brilharam. Ah, finalmente. Nos meses seguintes, Helena iniciou o processo. Havia papelada, entrevistas, avaliações. Durante esse tempo, sua relação com Conceição se aprofundou. Almoços aos sábados, histórias compartilhadas, sonhos revelados, o telefonema chegou numa terça de primavera. Uma menina de 7 anos, chamada Luna, havia chegado ao orfanato após perder os avós. Exatamente o que Helena precisa, disse irmã Carmela. Helena levou Conceição ao encontro. Luna era pequena para a idade, com cabelos cacheados e olhos grandes. Oi, Luna disse timidamente. Oi, Helena respondeu, ajoelhando-se. Ouvi que você gosta de desenhar. Os olhos de Luna se iluminaram. Você desenha também? Foi Conceição quem quebrou o gelo. Sabe, Luna, Helena cresceu neste mesmo lugar quando era pequena, como você. Mesmo? Luna olhou para Helena com interesse. Mesmo. E sei exatamente como você está se sentindo. A conexão foi imediata. Durante as visitas seguintes, Helena, Conceição e Luna construíram uma dinâmica única. 3 gerações unidas por perdas, decididas a criar uma nova família. 6 meses depois, no tribunal, Helena oficialmente adotou Luna. Conceição estava na primeira fileira, sorrindo através de lágrimas. Quando a juíza declarou a adoção finalizada, Luna correu para Helena, depois para Conceição. Agora eu tenho uma mãe e uma vovó. Agora você tem uma família, Helena respondeu. Naquela noite, as 3 comemoraram com pizza. Luna dormiu entre elas no sofá. Obrigada, Helena sussurrou para Conceição. Por me mostrar que nunca é tarde para começar de novo. Conceição apertou sua mão. Obrigada por me dar uma segunda chance. 2 anos se passaram. Luna floresceu, tornando-se confiante e feliz. Conceição se aposentara e agora ajudava com Luna, assumindo o papel de avó. Numa tarde de domingo no parque, Helena olhou para Conceição sorrindo ao ver Luna brincar. Sabe o que percebi? Helena disse. Talvez você não tenha me abandonado naquela praça. Talvez tenha me colocado no caminho que me levaria exatamente para onde precisava estar. Conceição virou-se, surpresa. Se não tivesse me deixado, nunca teria conhecido irmã Carmela, nunca teria me dedicado à educação, nunca teria aprendido a cuidar de crianças como cuido de Luna. Helena, não estou dizendo que não doeu. Doeu muito. Mas talvez algumas feridas sejam necessárias para nos tornarmos quem precisamos ser. Conceição segurou sua mão. Você sempre foi sábia, mesmo criança. Luna correu até elas. Mãe, vovó, vem brincar! Helena havia perdido uma mãe aos 8 anos, mas ganhou uma filha aos 44. Havia sofrido com o abandono, mas aprendido a acolher. Havia crescido sozinha, mas agora estava rodeada de amor. No Colégio São Francisco, Helena continuou sendo uma diretora respeitada. Conceição aparecia ocasionalmente para ajudar em eventos, sempre cercada de crianças. Luna crescia, sabendo que pertencia a uma família que havia se escolhido, que havia transformado dor em amor e abandono em acolhimento. Na gaveta do colégio, Helena guardava uma carta de Luna. Mãe, obrigada por me escolher e por me dar uma vovó. Família é quem cuida da gente. Eu te amo. Embaixo, Conceição havia acrescentado. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde para voltar para casa. Com amor, sua mãe. Helena sorriu. Lá fora, crianças brincavam. A vida continuava, crescendo, se renovando. Ela havia começado como uma criança abandonada. Tornara-se uma mulher forte. E, finalmente, encontrara seu lugar como parte de uma família imperfeita. Mas real, às vezes, os melhores finais são, na verdade,
novos começos. E Fim gostou dessa história? Deixe seu like se essa história tocou seu coração. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes. Comente abaixo. Você já passou por reconciliação familiar? Compartilhe com alguém que precisa acreditar que nunca é tarde para recomeçar.